Bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo na paz de Jesus? Quero cumprir com aquilo que eu falei semana passada, mas eu queria repartir uma carga assim que tem estado no meu coração. E eu lembro de Paulo quando ele fala, né, às igrejas, e tem um momento que ele fala ali com a igreja de Corinto. E ele usa uma expressão, irmãos, que nos últimos meses tem sido assim o peso do meu coração. Ele fala, né? Olha, o que pesa no meu coração, é a palavra de Paulo, né? O que pesa no meu coração é o cuidado com as igrejas, né? E, e o que tem pesado no meu coração é o cuidado com a igreja de Jesus, com a noiva de Cristo. Por quê? Nós estamos nos aproximando de eventos que vão ser assim profundamente marcantes para a humanidade. Nós estamos nos aproximando de dias que serão, segundo as Escrituras, de grande tribulação. Não sei quanto tempo vai levar para isso acontecer, mas serão dias difíceis. Mas a promessa também para a igreja é que serão dias de derramamento sobrenatural do Espírito Santo. E o nosso intuito com esse cuidado com a igreja é de nos preparar. Quem aqui quer estar preparado? Quem aqui deseja participar do que Deus vai fazer? Quem deseja, irmãos? Está envolvido no que Deus está fazendo. Já pensou chegar naquele dia e Deus olhar para você e falar assim: poxa, eu esperava que você correspondesse, mas você... Eu só tenho uma palavra para te dizer: você não quis. Você não quis. Então, seja feito conforme a sua ou as suas escolhas. Por isso que a gente precisa de ter zelo pela palavra, zelo com os princípios. E eu quero trazer hoje algo que eu creio que é de suma importância para a nossa vida. É muito importante, irmãos. Peço a tua paciência para a gente poder compreender qual é a orientação bíblica acerca da igreja. Amém? Fala comigo assim: vamos falar sobre a igreja? Por exemplo, cada família, se não tem, deveria ter uma ordem. Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, na minha casa, lá, na minha casa, tem ordem, tem princípios, tem algumas coisas que eu não abro mão. Então, por exemplo, é hora de almoçar, não tem essa de um ficar no sofá, outro ficar no quarto e levar o prato para lá. Não. Nós vamos sentar na mesa, é hora de todo mundo sentar e comer junto. Entendeu? E já virou uma cultura. Vem moçar. Quando a gente fala vem moçar, dali 5 minutos tem que estar todo mundo ali. Amém? Ah, mas isso é ditatorial fazer um negócio desse, é uma ditadura. Irmãos, eu estou
pouco me lixando porque o que os outros pensam. Eu quero naquele dia entregar a minha casa ordenada ao Senhor, santa, preparada para Ele. Amém? Então, eu não estou preocupado com a opinião. O que o Estado pensa, o que o governo pensa, para mim é secundário. O que é prioridade é o que Deus pensa. Amém? Agora, não é diferente com a igreja de Jesus. A igreja não é um amontoado de gente que vive de qualquer jeito e faz as coisas do jeito que quer. Amém, irmãos? Não, a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é onde nós nos alinhamos e nos preparamos para viver segundo a vontade de Deus. E outra coisa, nós estamos aqui nos preparando para algo que é extremamente maior, melhor, mais maravilhoso do que tudo que nós já temos vivido aqui, que é a eternidade com o nosso Deus, aonde nós seremos totalmente transformados, onde nós seremos totalmente glorificados, seremos como Jesus e viveremos eternamente com Deus. E se você vê a Bíblia nos ensinando de capa a capa, a vontade de Deus é que Ele viva entre nós. Amém, irmãos? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a promessa de Deus. Eu habitarei no meio de vocês. Vi a Nova Jerusalém descendo do céu, ataviada. Imagina aquele dia, irmãos. Agora, quem aqui quer estar preparado? Amém? Vamos se preparar? Então, irmãos, se prepara. Vamos alinhar a nossa vida. Eu quero falar com vocês sobre a igreja. Baseado nesse cuidado, nessa carga, você vai perceber que esse ano é um ano onde a gente pretende aprofundar alguns aspectos da nossa fé, das nossas convicções, restaurar algumas coisas que ficaram para trás, aprender o que a gente ainda não sabe. E de tempos em tempos é importante trazer para a igreja a luz acerca daquilo que a gente crê. E como que nós cremos a respeito da vida da igreja, a estrutura da igreja. Como é que a igreja deve funcionar? Primeira coisa, irmãos, a igreja, diga comigo, a igreja é uma estrutura bem forte, orgânica, dinâmica. Amém? Primeira coisa que a gente precisa entender, a igreja, ela não é uma organização, mas ela é um organismo vivo. Então, a igreja, ela não é estática, ela é orgânica, ela se movimenta. Ela não é uma estrutura rígida, mas ela é como diferente de uma construção que a estrutura ela foi feita de maneira rígida e ela não balança, embora que balança um pouco, né? Quando o pessoal pula, me dá um pouco de medo, mas eu acho que isso também é calculado, né, pelos engenheiros. Mas, de qualquer forma, ela não vai crescer. Vamos orar para esse prédio crescer. É possível, irmão? Hã? Não, mas vamos orar. Vai dar certo. Alguém aqui crê nisso, irmão? Hã? Que o prédio cresce? Hã? Não dá, irmão. Porque do jeito que ela foi feita, ela vai ficar. Agora, e a árvore? E a árvore? A árvore, ela cresce. E o que isso tem a ver com a vida da igreja? É que, presta atenção, nós somos a igreja. Diga assim, nós somos a igreja. A igreja é o corpo, a igreja são pessoas, a igreja é a comunhão dos santos, dos filhos de Deus. E toda a estrutura que se faz necessária,
Ela existe para servir a igreja e não a igreja para servir a estrutura. Você está me entendendo? A estrutura, ela serve o corpo e não é o corpo que serve a estrutura. Amém? Então, colocado esse fundamento, a gente precisa entender que tudo o que nós fazemos aqui na caminhada como igreja tem uma essência. A gente gosta de usar a palavra. Eu já ouvi, por exemplo, já vi briga de marido e mulher. Quando o marido fala assim: por causa dela é que o meu ministério não avança. Eu já vi pessoas falando: eu tenho um ministério. Eu fui chamado para um ministério e por aí afora. E a essência da nossa caminhada e de tudo que a gente faz como igreja, de fato é o ministério. Mas é que ministério é um nome muito bonito que a gente dá para aquilo que na verdade é, sabe o quê? Diga comigo assim, ó, serviço. A essência da igreja, de tudo que nós fazemos, a palavra ministério, lá no grego, é serviço. Então, tudo que nós fazemos e nos movemos está baseado, tem como essência o serviço. E para executar o serviço, a igreja precisa de pessoas que sejam o quê? Servos. É isso, não é? Pessoas que tenham um coração de servo. Então, a igreja, ela não é um lugar aonde você vai crescendo hierarquicamente e vai galgando patamares mais altos. Primeiro você... Não, eu não vou falar porque pode ofender alguém. Não é isso. Mas a igreja não é uma estrutura aonde você vai crescendo e você vai ficando nas posições maiores, né? Não se trata de uma carreira de ascensão. O serviço que a gente presta não está relacionado com uma carreira de ascensão. Então agora você vai ser promovido e vai ser condecorado. Não, mas trata da graça capacitando cada um para o exercício do seu serviço. E é uma graça que é recebida pelo Espírito Santo para que todos nós cumpramos o nosso chamado comum. Qual é o nosso serviço comum? Qual é o serviço que cabe a toda a igreja? Pregar o evangelho e formar discípulos. Esse é o nosso chamado comum. Todos os homens e mulheres que são cristãos devem se comprometer com essa vocação. Se nós não entendermos isso, nós estamos negligenciando a nossa responsabilidade no cumprimento do nosso chamado. Esse tempo é um tempo onde não vão suportar mais estar no meio da igreja aqueles que são meramente consumidores. A igreja não é um lugar para consumidor. A igreja é um lugar para pessoas que estejam comprometidas com aquilo que Deus estabeleceu para ela. E de maneira comum, pregar o evangelho e fazer discípulo. Agora, também existe uma vocação pessoal. Eu quero falar mais especificamente aqui sobre os pastores. Como que se forma pastores? Como que a igreja ela levanta os pastores? Como que os pastores eles são levantados? Começa, irmãos, com o discipulado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: olha, meu filho, o que da minha parte você aprendeu,
Confere aí se é isso mesmo. Põe na RA aí, filha. RA. Vamos lá, já que está aqui, então vamos ler junto. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Bom, eu vou lendo aqui. Fortifica-te na graça, e o que da minha parte aprendeste, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo, e o que da minha parte aprendeste, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que instruir também a outros. Então, você vai ver aqui uma provisão de formação para pelo menos 3 gerações futuras. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, eu te ensinei. E tudo que você recebeu de mim, isso mesmo, não inventa, não acrescenta, nem tira. Isso mesmo, você vai transmitir a homens fiéis e idôneos. E esses homens fiéis também vão instruir a outros. Começa dessa forma. Começa assim, aonde uma geração forma outra, a outra forma outra, e a outra forma outra, e assim por diante. E sem negociar aquilo que foi recebido. Agora, os pastores são aqueles que recebem uma vocação específica da parte de Deus, um chamado específico da parte de Deus, né? A Bíblia, ela fala sobre a imposição de mãos, e quem a Bíblia nos orienta a impor as mãos? Sobre 2 pessoas: presbíteros e os diáconos. Os presbíteros e os diáconos. Você vê que lá, eu vou citar aqui, você pode anotar aí, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Ali Pedro ele define esses 2 serviços. Ele fala sobre os presbíteros e sobre o diácono. Ele fala que aquele que fala, aquele que ensina, aquele que orienta, está falando dos presbíteros, fala segundo os oráculos de Deus. E aquele que serve, ele deve fazer na força que Deus o supre, né? Então, a Bíblia, ela... Aí você vai ver por exemplo, a apresentação de Paulo na carta de Filipenses. Ele começa falando, né, sobre os bispos e diáconos. Que bispo e presbítero é a mesma coisa, entendeu? A gente precisa esvaziar um pouco o entendimento equivocado que a gente vê na igreja moderna, que é assim, ó, o cara começa com um diácono, aí depois ele vira um presbítero, depois ele vira um pastor, depois ele vira um bispo e depois ele vira um apóstolo. Isso está tudo errado, não é assim que a Bíblia fala. Não é, depois eu não sei o que tem para cima disso, mas não é assim. Não é dessa forma. A Bíblia nos orienta a respeito, vamos lá então, o que é um presbítero? O que é um presbítero? O presbítero é a tradução para o grego da palavra ancião. E quem eram os anciãos no Antigo Testamento? O presbítero foi a tradução para o grego da palavra ancião, que eram aqueles homens que tinham autoridade no meio do povo, lá no Antigo Testamento. Os anciãos. E os anciãos não tem a ver com aquele homem mais de idade, mais idoso. Os anciãos não é isso. Ancião fala de uma condição de uma pessoa. O ancião, o presbítero, fala de alguém maduro.
Alguém que alcançou um nível de maturidade. Ele tem uma caminhada, mas ele tem maturidade. Vou ler aqui um texto de Números 11, 16, 17, na RA, que fala sobre os anciãos. Números 11, 16, 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então, você vê que Deus manda Moisés levantar esses homens maduros, né? Os anciãos. E aí, trazendo para o conceito da igreja, esses presbíteros são aqueles que, como eu falei, têm uma condição de homem maduro. São pessoas que têm uma visão mais abrangente. Ele percebe a necessidade do todo. Ele precisa ver o todo e ser responsável também por aquilo que ele está vendo, né? Deus, ele decidiu, segundo a nossa fé, segundo aquilo que está na Bíblia, Jesus, ele é aquele que governa a igreja. Amém? Quem é Jesus? É aquele que governa a igreja. Mas como que Jesus, ele lidera e como que ele governa a igreja? Ele governa a igreja através de homens separados pelo Espírito Santo, recebidos, né, reconhecidos e autorizados pela própria igreja. Amém? Então, Deus ele decidiu governar a igreja através desses homens que têm autoridade, que são reconhecidos pela própria igreja. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de crer no modelo de igreja, onde o pastor ele é aprovado pela maioria. Aí, imagina, a gente faz uma assembleia para escolher aqui o pastor que vai ser o pastor da igreja, só que o voto é secreto. Aí, quando você vai contabilizar os votos, 51% da igreja aprova o pastor e 49% não aprova. Meu Deus do céu, como é que vai ser a vida desse homem? É impossível dele dar conta de uma igreja nessa condição. Precisa haver uma palavra que a Bíblia, ela, no contexto da igreja, tinha, que é a palavra unanimidade. Amém, irmãos? Amém? A igreja, ela precisa ter unanimidade. As igrejas do Novo Testamento, elas se desenvolviam e elas avançavam no seu serviço através de todos os cristãos. A igreja se movia no serviço de todos os santos. Todos os santos estavam comprometidos. Mas havia o quê? Uma supervisão e capacitação vinda de quem? Dos presbíteros. Amém? Qual a diferença de presbítero e pastor? E bispo? Então vamos lá. O presbítero é aquele que tem a responsabilidade de presidir a igreja. Nós vamos ver que ele não faz isso sozinho, precisa ser um governo plural. Então, o presbítero é aquele que tem autoridade para presidir a igreja, com outros companheiros. Então, não pode ser sozinho. E o pastor? Todo aquele que é presbítero, ele está capacitado também a ser um pastor. Por quê? O pastor é aquele que pastoreia, é aquele que tem o coração sobre o rebanho, sobre as ovelhas. O pastor é aquele que tem uma carga de visitar, de estar junto, ele precisa ensinar a ovelha a andar,
né? Agora, é a mesma pessoa. O que acontece? É que nem sempre um pastor, alguém que tem a graça para pastorear pessoas, ele está capacitado, ele tem um chamado para presidir, para governar. Ou seja, nem todo pastor ele vai ser um presbítero. Mas todo presbítero ele é um pastor. Amém? Tá claro, irmãos? Sim ou não? Então, pastor... E o bispo, o que é? Se presbítero fala de uma condição, quem ele é, o bispo fala do que ele faz. O bispo é um supervisor, é um sinônimo de presbítero. Ele é um supervisor. Ele tem a responsabilidade de governar a igreja com seus companheiros. Amém? Amém, irmãos? Por que é necessário estabelecer, por exemplo, um presbitério? Porque é bíblico, é o modelo bíblico de governo da igreja. O modelo que nós cremos sobre o governo da igreja é presbitério. Então, por quê? Porque é bíblico. E por que também? Porque, diga comigo, é bíblico, é eficaz. O João Calvino, que foi um dos reformadores, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, assim como nenhum homem é bom para governar a igreja só, também nenhuma multidão é qualificada o suficiente para tomar decisões críticas que afetam a vida da igreja. O presbitério, ele vai evitar a tirania de um homem só e vai evitar também a confusão de uma massa. Entendeu? A desordem que uma massa ela pode produzir, porque senão fica difícil você ter que caminhar com a igreja baseado numa escolha de tudo, aonde tem que sentar tudo para que todo mundo resolva. Não é assim que funciona. Por isso que lá no final nós vamos entender que existe essa liberação de Deus sobre esse colegiado. É bíblico, é eficaz, é seguro, permite que o presbítero ele flua no seu chamado, mas que ele também seja guardado pelos companheiros, que ele não haja de maneira independente, que ele não tome decisões sozinho, que ele esteja sujeito e, se for necessário, os companheiros podem ajudá-lo, podem inclusive corrigi-lo se ele estiver fora. Então, é seguro e é eficiente. Por quê? Porque cada um deles vai assumir a sua responsabilidade, aí a sua carga, o seu chamado pessoal, e vai se mover dentro daquilo que ele foi chamado para fazer. E todos juntos vão prover para a igreja o quê? O pastoreio que a igreja precisa. Amém? Como eu já falei, duas coisas são fundamentais para a formação de um presbitério. Primeira, a unidade, e segunda, pluralidade. O que é unidade? Eles precisam ter unidade. Inclusive dentro do presbitério, não necessariamente vai funcionar o que a maioria no presbitério acha. Não. Eu tenho buscado uma prática aqui com os irmãos. Nós temos buscado crescer nisso. Se a gente tem uma proposta, um caminho, mas um não tem paz, a gente prefere recuar. Porque se aquilo é de Deus, vai trazer paz e convicção em todos. Vai haver o quê? Unanimidade. Então, isso é unidade e a pluralidade. Agora eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Pensa numa coisa que é difícil. A santidade é difícil, irmãos? É difícil ser santo? Sim ou não? Eu acho que sem o Espírito Santo é impossível ser santo. A gente precisa do Espírito Santo. A unidade, ela é tão cara quanto a santidade. É muito difícil a unidade. É um grande desafio. Agora,
se nós cremos nela, nós vamos lutar até o fim. Amém, irmãos? É o que eu falo para os irmãos. Falo, ó, se você me vê dividindo com alguém, se você me vê rachando com alguém, ou eu desviei, ou eu fiquei louco. É o que eu creio, irmãos. Porque eu creio, e no ano passado, a gente ali da mesa, né? A gente se propôs de ler um livro. E é desafiador. E o nome do livro é Relacionamentos de Aliança. Então, por quê? Porque é o que nós cremos em vínculos de aliança. É igual ao casamento. Eu casei com a minha esposa e a Bíblia fala que é até que a morte nos... Irmãos, é muito tempo. E por que eu vou pensar diferente dos meus irmãos? É até que a morte nos separe. Pode ser que em algum momento Deus envie alguém para outro lugar, para outra região, né? Para ser enviado. Amém, não tem problema. Isso não quer dizer que a gente vai ficar aqui sempre junto no sentido geográfico. Mas a aliança, ela não pode ser quebrada. Por isso que o princípio fundamental de um presbitério é unidade e pluralidade. Amém? E também existe um outro princípio: unidade, pluralidade e autoridade. Esse presbitério ele tem autoridade. Agora, para que existe autoridade? A Bíblia nos ensina que toda autoridade existe para servir. Então, a autoridade é para lavar os pés dos santos. Autoridade você não compra. Autoridade não tem curso de ter autoridade. Aí você faz um curso de ter autoridade e ganha um diploma de autoridade. Junto com o diploma você recebe autoridade. É assim? Ou você vai na farmácia e fala, me dá uma injeção de autoridade. Ou vai no açougue e compra, me dá meio quilo de autoridade. É assim, irmão? Autoridade, Deus é que dá. Deus estabelece. Não se compra, também não se vende. Deus é que dá. E a gente vai ver, por exemplo, que o que acontece? Vou dar um exemplo lá de fora. Todo governo não necessariamente vai ser, por exemplo, lá como é que chama lá os deputados? A Câmara dos Deputados. Tem um lá que ele fala a decisão que todos tomaram. Entendeu? Mas aquela decisão ele não tomou sozinho. Ele é apenas um porta-voz. Do mesmo jeito, a igreja é assim. Tem alguém que fala pelos outros. Vai ter alguém que se coloca em nome, ele está falando em nome do presbitério. Mas ele não é mais do que os outros, ele é um porta-voz. Amém? A gente vai ver as qualificações, o que precisa para o cara ser um presbítero, lá no livro de 1 Timóteo 3, depois no livro de Tito também, capítulo 1. Esses dois capítulos falam das qualificações. A gente vê, e eu acho que eu queria dar uma nota sobre isso. No tempo atual, qual é o critério, por exemplo, para o cara ser um pastor? Qual é o critério? Ele precisa ter uma faculdade de teologia e passar lá pelos... Não sei o nome que tem lá na faculdade, lá os deões, né, que os responsáveis lá pela faculdade, e aí eles vão dizer, não, você tem bastante conhecimento, e o teu conhecimento aprova você para ser um pastor. Ok, não estou dizendo que isso não cabe, eu acho que todo presbítero, todo pastor, ele precisa ter um mínimo de luz das Escrituras, ele precisa ter um mínimo de noção teológica.
nós temos um pensamento teológico, nós temos uma visão teológica bem clara, bem definida, bem alinhada. Nós temos também valores que são alinhados com a tradição histórica da igreja, que nós cremos segundo as Escrituras. Ok, isso é importante. Mas quando você vai para a Bíblia, você queria saber se o pastor, o presbítero está aprovado, sabe o que você ia fazer? Você ia falar com a esposa dele. Você ia falar com os filhos. Vai perguntar para o filho, vai perguntar para a esposa. É assim que a Bíblia ensina. Você vai ver que essas qualificações de 1 Timóteo 3 e de Tito, capítulo 1, elas não têm relacionada com habilidades, com conhecimento e com capacidade. Elas estão relacionadas com caráter. O cara precisava de ter um caráter alinhado. E primeira coisa do caráter é como ele é com a sua família, que governa bem o que? A sua própria casa. Precisa estar com a família em ordem. E aí, depois, precisa de ter testemunho dos de fora. E por aí vai. São requisitos e qualificações indispensáveis para esses que almejam, né, esse serviço. Então, estou dando aqui um panorama para a gente compreender o que precisa, né? Como que se forma um pastor? O Novo Testamento nos ensina. Um pastor forma outro pastor. É pastor que forma pastor. A gente pode e deve, por exemplo, nós começamos aqui um projeto, um trabalho, né, de formação de discipuladores. Depois a gente pretende futuramente fazer um trabalho de capacitação para líderes de grupo. Mas a gente também entende a importância de capacitar e formar pastores. E isso se faz do jeito que Paulo fez com Timóteo e com Tito. Amém? Já estou encerrando, irmãos. Graças a Deus. Eu queria falar sobre as responsabilidades do presbitério. O que compete a esse presbitério? Qual é a competência dele? Supervisão, pregação e ensino. Ele tem responsabilidade de supervisionar a pregação e o ensino. Isso incluindo toda a frente missionária, todo o trabalho que é extralocal. Enquanto não se levanta presbíteros em outra localidade, esse presbitério tem responsabilidade de supervisionar. Então, a gente tem lá o trabalho lá em São José dos Campos. É o presbitério que supervisiona. Começou um trabalho lá em Franco da Rocha. O presbitério supervisiona. A gente precisa, o presbitério tem a responsabilidade sobre qual é a nossa, como eu falei, as nossas convicções, no que nós cremos, né? Tem a responsabilidade pela integridade da doutrina, o zelo pela sã doutrina, né? Tem a responsabilidade de supervisionar todo o vínculo de discipulado. Ele tem responsabilidade de supervisionar os grupos, de supervisionar a reunião, né, o culto, de supervisionar os eventos, os ministérios, todos eles, de supervisionar a estrutura da igreja. E quando eu falo agora estrutura, estou falando de coisas, né, materiais, de supervisionar todo o aspecto administrativo, tudo que diz respeito à administração, supervisionar a agenda, de preparar e formar também os diáconos, aqueles que vão cooperar com o presbitério para que a igreja ela caminhe. O presbitério tem a responsabilidade também de tratar sobre a correção e a disciplina eventual e necessária de algum discípulo. Compete a ele, a esse governo, fazer isso. Amém, amados?
E eu quero encerrar aqui lendo um texto, vou pedir aqui na RA, 1 Tessalonicenses 5:12. Quero encerrar aqui lendo esse texto com vocês. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, o 12 e o 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Pode seguir. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Cara, uma liderança malvada, uma liderança mal intencionada, pega um texto desse e faz muito mal para a igreja. Usa esse daqui de maneira totalmente equivocada. Mas é porque não entende o que o texto está querendo dizer. Volta lá no 12, por favor. Agora vos rogamos, irmãos, diga comigo, acateis com apreço. Fala de novo, acateis com apreço. Então vamos lá. Acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que vem depois a outra parte, né? Que fala da responsabilidade da igreja. O que é acatar? A gente entende acatar como obedecer e tal. Mas nesse texto, a palavra acatar, ela tem um outro sentido. A palavra acatar quer dizer assim, eu vou parafrasear, tá, irmãos? O que o texto quer dizer? Rogamos, irmãos, que vocês observem com muita atenção aqueles que estão à frente da igreja. Observem, presta atenção, avalia, pondera na vida dele. Vê se ele é um cara alinhado, vê se eles estão alinhados, vê se eles têm testemunho, vê se eles são homens de Deus, vê se eles têm uma prática de um discípulo, vê se eles estão habilitados para serem realmente esses presbíteros. Então, esse acatar com apreço fala de avaliar, de considerar e fazer conta. Faça contas. E uma vez que você avaliou, acatou com apreço, prestou atenção, observou, foi na casa dele, viu, observou, fala, bom, esse homem é um homem aprovado por Deus. Esse presbitério é um presbitério aprovado por Deus. Uma vez que ele é aprovado por Deus, agora põe o versículo 13. Aí sim, se você avaliou, né? Acatar é avaliar, avalia bem. E uma vez que você avaliou, aí sim, que você os tenha com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam entre você. Então, não é uma autoridade que se enfia goela abaixo das pessoas, que se coloca goela abaixo. Não. As pessoas precisam olhar, avaliar, conhecer, considerar, e uma vez isso feito, e ela vai escolher, fala assim, é debaixo da autoridade desses irmãos que eu quero sujeitar a minha vida. Aí sim, aí você tem eles com consideração, com honra, né? Por aquilo que eles fazem, né? Hebreus vai falar, ó, que você tenha consideração pelos teus guias, né? Para que eles não façam isso gemendo, né? Para que não faça isso com peso, porque você às vezes é um pouco mais trabalhoso. Não. Que tipo de ovelha eu quero ser? Entendeu? Tá claro, irmãos? Amém? Ficou claro? A gente queria registrar isso de maneira bem simples,
trazer uma compreensão acerca da fé que nós temos sobre esse assunto, né? Se você for olhar lá no material lá que a gente tem lá no TOD, lá, tá lá, isso aqui tudo tá lá, tem lá, tá escrito lá. Todo esse conteúdo, a estrutura da igreja, o governo da igreja local. Amém, irmãos? Então tá bom. Isso posto, eu penso que a gente vai seguir, né, nesse modelo, crendo assim. E eu quero encerrar aqui, agradecendo você pela tua paciência, né? Hoje não foi uma palavra assim tão pastoral, no sentido de trazer sei lá, né, um ânimo para você, assim, sei, né, um Salmo 23, alguma coisa parecida, né? Mas quem crê que aquilo que eu estou falando se faz necessário para a igreja, levanta a mão. Você acha que é importante? Que bom, irmãos. Glória a Deus por isso. Você pode ficar de pé para a gente orar?